Olá, bom dia, amigos. Que bom podermos estar aqui mais esta manhã de terça-feira, juntos, refletindo, buscando encontrar caminhos para o nosso autoencontro. E é uma grande alegria poder tê-los todos comigo nessa trajetória, onde eu sempre digo, né? Nós, a partir do estudo, da oportunidade de refletirmos, o ouvido mais próximo é sempre o meu. Então, a minha gratidão é imensa a todos vocês, porque é através da disciplina, né, que eu me condiciono para trazer o estudo, para estarmos aqui reunidos, eu acabo sendo a maior beneficiada. E fico com meu coração bastante contente de saber que alguns amigos também compartilham comigo dessa experiência proveitosa, aprendendo através dos textos que nós selecionamos para nosso estudo e reflexão. Então, minha gratidão a todos vocês. Nessa manhã, nós vamos falar que o deserto forja novos hábitos. E é interessante porque, como eu já tive a oportunidade de falar aqui inúmeras vezes, né, eu venho de uma criação espírita. Sempre frequentei a casa espírita, frequentei a evangelização infantil, a mocidade, depois os grupos de estudo. E sempre, né, a gente escuta no movimento espírita uma frase que é assim: ou as pessoas vêm pelo amor ou vêm pela dor. E essa frase sempre me incomodou um pouco, porque eu ficava pensando assim, gente, mas vem pela dor? Será que a dor ela é realmente algo assim tão necessário para que as pessoas possam buscar, né, auxílio, né, não de uma religião, de uma filosofia, de alguma coisa que seja boa para elas? E a verdade é que sim, né, a gente acaba vendo que muitas vezes são nesses momentos de deserto que as pessoas se abrem às realidades da transcendência da vida. No geral, as pessoas passam muito tempo presas ao aqui e agora, às questões da matéria, ignorando, né, ou tentando ignorar o fato de que nós somos um ser para além desse ser material e que nós precisamos, sim, trabalhar as nossas potências da alma. Porque, como diz Leon Denis, o problema do ser é também o problema da alma. E aí, nesse capítulo, Rossandro Klingen diz que a gente precisa ter muito claro que esses momentos do deserto, eles não têm assim um objetivo de punição, de tortura, mas na verdade o objetivo, né, o propósito desse deserto é forjar novos hábitos em nossa existência, para que a gente possa dar continuidade ao objetivo supremo da nossa vida, que é a nossa evolução espiritual. Por isso que o deserto é muito rico em simbolismos. Ele sempre representou, né, a questão do deserto para os judeus uma espécie de desafio, porque em muitas regiões não era possível você fazer uma viagem, deslocar de uma cidade para outra, sem que você passasse por um deserto. Então, era um caminho ali meio que inevitável a ser trilhado. Então, por isso, né, os judeus trazem essa questão do deserto, né, para além desse simbolismo, porque era uma realidade, era um desafio real para eles. O desafio de atravessar o deserto, ele representa assim, muitas coisas para os judeus. A primeira vez que eles tiveram, né, contato com Jeová foi no deserto, inclusive procurado pelos profetas. O próprio Cristo vai ao deserto, como nós já falamos inúmeras vezes aqui. E aí é muito interessante porque é muito simbolismo. Agora, o deserto, de acordo com o que Rossandro nos traz, é também o local para onde vamos quando estamos assim, prioritariamente fragilizados. A gente não busca o deserto quando a gente está bem. A gente busca o deserto quando a gente está com alguma angústia, com alguma fragilidade, com alguma insegurança, né? E aí, Rossandro resume isso numa única frase, em que ele diz assim: só buscamos Deus quando nos sentimos vulneráveis.
Eis o grande paradoxo. É lá, no deserto, diante de um momento de dificuldade, na ausência de tudo, até mesmo de nós mesmos, aquele momento, né, quando parece faltar, né, um sentido para a nossa existência, que nós somos capazes de encontrar Deus, tanto do ponto de vista coletivo quanto do pessoal. Vocês já devem ter ouvido uma letra, se eu não me engano é do Arnaldo Antunes, eu vou confirmar depois, mas a letra diz assim: socorro, eu não estou sentindo nada, nem fome, nem calor, nem vontade de chorar ou de rir. Socorro, alguma alma, mesmo que penada, me leve em suas penas. Já não sinto amor nem dor, já não sinto nada. Essa música retrata bem esse estado de deserto que o Sandro fala aqui pra gente. É aquele momento em que a gente sente assim que parece faltar tudo. Qualquer sentimento, a gente fica ali completamente até anestesiado diante das coisas da vida. E aí, Rossandro diz que é justamente nesse momento de fragilidade que a gente está lá no deserto e que a gente vai realmente perceber que a gente não tem domínio sobre tudo e que há uma força transcendente que regula tudo, que a tudo governa, né? E que nós chamamos Deus e aí nós começamos a estabelecer uma conexão com Deus real, verdadeiro, que vai nos fazer sair desse deserto mais fortalecidos, mais encorajados para os desafios da existência. Mas voltando à questão propriamente do deserto, Rossandro nos diz que nós podemos estabelecer duas dimensões para o deserto. Uma dimensão de ordem física, que é marcada assim pela questão da hostilidade e pela falta de recursos que configuram aquela espécie de zona de conforto do indivíduo. E uma outra de natureza espiritual, que é uma questão como sendo o deserto aquele lugar em que a gente vai se retirar e a gente vai se refugiar para a gente poder realizar as mudanças que são necessárias para o nosso crescimento. Embora, assim, ambas as dimensões sejam interdependentes, Rossandro diz que ele aborda propositalmente com maior detalhes a segunda, por ser nessa dimensão espiritual que Deus de fato se mostra. Né? Então, ele diz assim, muitos não têm nenhum constrangimento em dizer assim, eu só busquei Deus porque eu estava doente. E mesmo Rossandro diz, nós mesmos, entre os nossos círculos de amigos, temos aqueles amigos que parecem que só nos procuram quando estão com problema. Quando eles estão bem, né, as coisas acontecem e tudo, e eles esquecem da nossa existência. A coisa é mais ou menos assim. E aí, Rossandro diz, por que a gente esquece de Deus, né? Por quê? Por que nos esquecemos de Deus? Vocês já pararam para pensar nisso? Rossandro traz essa reflexão. E ele diz assim, nós facilmente nos deixamos seduzir por tudo aquilo que simboliza sucesso e bem-estar material. Tais conquistas, representadas por nossos projetos, relacionamentos e sonhos, são importantes sim. Né? Agora, quando tudo está bem, a gente vai usufruir desse bem-estar. Mas a gente acaba esquecendo que tudo isso é transitório. E aí, quando muda o clima, quando o sol não brilha e cai a tempestade, aí a gente muitas vezes se frustra e entra em desespero. E aí a gente vai buscar abrigo e a gente vai encontrar esse abrigo onde? Em Deus. Então é comum que algumas pessoas acabem assim, estabelecendo uma relação que Rossandro chama de uma relação infantil com Deus. Quando tudo está bem, nem sequer é uma prece. Mas, quando a coisa está ruim, haja água frutificada, passe nome em livro de prece, vamos no centro, vamos na igreja, vamos em qualquer lugar que tiver que ir, e tudo para tentar buscar essa experiência com Deus. E Rossandro, né, até coloca, muitos jamais iriam a uma igreja, um templo, um centro espírita, a menos que estivessem vivenciando uma dor demasiado profunda, buscando assim o consolo de um pai e procurando recuperar a esperança perdida.
No entanto, essa esperança depende não de uma aceitação sem critério de Deus, mas da aceitação da proposta do Senhor para a nossa vida. Isso implica dizer que a esperança provém da mudança de nossa atitude. Esperança, gente, não é uma coisa pronta. Não é suficiente apenas a gente erguer a mão assim e ver a transformação acontecer para a gente. É fundamental que a partir, dos movimentos, das situações da vida, que a gente realmente se abra para a mudança de comportamento e uma nova atitude diante do mundo. Isso sim é uma vida de esperança. Rossandro nos lembra que no Novo Testamento há um conjunto frequente de experiências do povo judeu, lá no deserto, que é narrada, justamente naquela parte dos Atos dos Apóstolos, nas epístolas de Paulo aos Hebreus e aos Coríntios. É um período que é chamado de tempo de provação e queda, nos quais o indivíduo, imerso na experiência de desertificação do eu, vê-se confrontado com a sua própria fragilidade. Então, assim, ao contrário de Jesus, que simbolicamente vai ao deserto, passa por 3 provações, mas não cai em nenhuma delas, quando a gente faz a leitura dos Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que o povo judeu incorre em tentações, equivoca-se, vacila e tem medo. João Batista e Jesus, gente, pregavam no deserto. O próprio Paulo, ao encontrar, com Jesus na estrada de Damasco, depois também tem o seu período de deserto. Ele isola-se das urbes da época para desenvolver intimidade com o Altíssimo. Passa cerca de 3 anos no deserto, ficando em comunidades primitivas, porque ele precisava se reconstruir como pessoa. Ele precisava deixar de ser aquele Saulo que era arrogante, convencido, perdulário e assassino, que não servia, para a causa de Jesus. Fazia necessário que ele desse a ascensão de uma nova criatura, fruto de uma profunda mudança de hábitos, pensamentos, palavras e atitudes, passando por uma transformação que todos nós desejamos, e buscamos. Muitas vezes não é fácil. A gente olha a figura de Paulo de Tarso, mas a gente, estudando a sua trajetória, a gente vai ver que o próprio Paulo percebeu que essa mudança não era tão fácil assim. Não era simplesmente dizer eu vou seguir o mestre. Mesmo depois de ser arrebatado pela, amizade de Jesus, de ter dedicado anos ao refazimento da sua identidade, ele não deixa de travar suas batalhas internas, que são batalhas que todos nós vivenciamos. Aquela coisa de saber o que é o certo a ser feito, Saber o que é o certo, o que é o errado. E Paulo já tinha essa consciência do bem, mas ele ainda tinha essa coisa de se comprazer no mal. Como acontece, vai aparecer num trecho da sua carta, de Paulo aos Romanos, onde ele diz assim: por que não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, este faço? Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Romanos 7, 19 a 23. Então, Paulo identificou algo muito estudado hoje em dia pelas ciências do comportamento. A dificuldade que todos nós temos de trocar hábitos perniciosos e prejudiciais por hábitos saudáveis. No caso de uma mudança destrutiva que visa estabelecer uma nova forma de viver a vida, vemos o quanto facilmente podemos ficar muito longe do que estabelecemos como meta. E isso é interessante porque a gente pode refletir até mesmo na nossa sociedade.
Hoje a nossa sociedade tem um movimento, nós corremos tanto para fazer tantas coisas, muitas vezes nós não nos permitimos as pausas que são necessárias para o nosso refazimento, né? Se até Deus descansou no 7º dia, nós precisamos desse período, desse ciclo que é a nossa semana, para que a gente repense nossos valores, repense nossa conduta, repense nosso modo de vida. Mas a gente percebe o quanto isso é difícil. Muitas vezes nós vamos nos atropelando em compromissos, em situações que, na verdade, nos distanciam de nós mesmos. E nós acabamos tendo muita dificuldade de trabalhar aquilo que é ainda um hábito permissivo, um hábito pernicioso, um hábito negativo que nós trazemos em nós. Então, esse trabalho de funilamento, de mudança interna, ele acontece o tempo todo, porque a gente não precisa olhar muito longe para encontrar o mal em nós. Ele está ao nosso redor, em toda parte que a gente olha, acontecem coisas negativas. E o tempo todo nós somos convidados a fazer escolhas. Vivendo em um mundo de transição, como é o planeta Terra, nós temos a exacerbação de valores que são valores negativos. Nós somos confrontados por todos os lados com a realidade do mal. No nosso mundo, no nosso país, na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa família e em nós mesmos. Agora, como é que a gente vai responder a esse mal que nos rodeia? Como é que a gente faz isso? Forjando em nós novos hábitos, mudando a nossa forma de ser, Os velhos hábitos, eles são difíceis de romper. E os hábitos saudáveis são muito mais difíceis de desenvolver do que nós muitas vezes acreditamos, porque implica mesmo sair daquela nossa zona de conforto. E aí acaba que muitas vezes a gente vai postergando, a gente vai deixando para depois, dizendo, agora não é o momento, depois eu faço isso, depois eu faço. E esse depois, se a gente vai deixando passar muito tempo, a vida chega e nos derruba uma espécie de tsunami de problemas e dores, levando-nos ao deserto, aonde a gente não vai ter ali saída a não ser mudar. E aí eu volto àquela a lembrança que eu trouxe no início, quando eu dizia que muitas vezes, se não for pelo amor, vai pela dor, que a gente possa começar a trabalhar as nossas más inclinações, aquilo que nós precisamos ainda burilar em nós, que nós comecemos a usar uma dose extra de esforço para que essa mudança aconteça pelo amor e que a gente não precise ficar revisitando o deserto para aprender as lições que a gente precisa aprender ao longo da vida. Porque a dor, ela não é condição ao progresso. Muitas pessoas podem seguir pelo amor, mas nós somos tão teimosos que muitas vezes não tem outra alternativa. Então, que a gente possa se abrir, diminuir essa nossa teimosia, esse nosso orgulho e se permitir mudar por amor. Muita paz, um bom dia, muita luz, que a gente acredite que tudo é possível. Nós temos potências divinas em nós. Nós somos bons, tem muita bondade no coração de todos nós. A gente só precisa trabalhar. Muita paz, muita luz, muita harmonia. Até quinta-feira.